Oi, eu sou o Gustavo e sou fotógrafo de casamentos. Oi, eu sou o Miqueias e sou celebrante de casamentos. E esse é o Pode Dizer Sim. Um podcast voltado para noivas e noivos, onde a gente traz grandes profissionais de casamentos para bater um papo falando sobre esse assunto que é muito legal, né, Miqueias? E a nossa ideia é dar voz às muitas verdades que existem por aí, para que você possa organizar e viver o seu casamento da forma mais consciente e elegante possível. Então, sem mais delongas, podem dizer sim para Afonso Chianzala. Não, vamos decidir. É a maestra ou é só Afonso? Maestro Afonso. Não, mas pra gente aqui, como amigo, Afonso. Afonso. Olha lá. Esse cara que veio na garbo e elegância. Eu tô mal arrumado hoje. Não, eu hoje, cara. A gente acha que esqueceu de passar isso, mas o cara é sempre tão elegante que... E a gente tava comentando sobre o terno, né? Você acha que esse terno é do Brasil ou da Angola? Cara, Afonso Chianzala é sempre made in lá fora. Angola. O cara é diferenciado. cara é Seja bem-vindo, meu diferenciado. irmão. Que alegria! Eita glória, né? Eita glória! Gente, que alegria estar aqui com vocês nesse programa, nesse podcast que já é sucesso no Brasil, hein? Eita. Nós estamos aqui torcendo e curtindo bastante com vocês que são pessoas que eu admiro muito, né? O Gustavo, primeiramente, que me acompanha há muito tempo já, e o Miqueias, que chegou agora e já tomou espaço no nosso coração. Que bacana. Mestre, eu sempre confundo, quando eu falo maestro, eu sempre acabo chamando ele de mestre. Naturalmente a gente te convidou porque a gente sabe da sua grande experiência aí no mundo do casamento, mas nem todo mundo que chegou por aqui talvez conheça o grande Afonso Chianzala. E eu queria saber um pouquinho, quem é você? Olha, eu sou um menino que nasceu no Uíge, em Angola, né? Uma cidade ao norte de Angola, e que nasceu numa família de pessoas que gostam muito de música. Naturalmente, na África, a gente tem um costume, assim, a gente cultiva muito a música na família, né? Eu lembro que, quando criança, a gente tinha um movimento familiar que a gente chama de sunginar, que é todas as noites as famílias se reuniam e cantavam, né, sem nenhum instrumento, a capela, formando vozes. Então eu nasci num ambiente de música, onde meu pai era mestre de coral na igreja e a minha mãe cantava desde o início, desde que eu me entendo por gente, minha mãe cantava pra gente. Aí devido às guerras que nós tivemos em Angola, né, nós fomos para a capital, Luanda. Eu tinha na época 7 para 8 anos e me envolvi mais ainda com a música na igreja, onde eu pude aprender, especialmente na congregação cristã, que eu pude aprender a tocar trompete, trombone, e eu fui percebendo que a música fazia parte da minha vida, né? Foi assim que eu conversei com meu pai e falei: pai, eu preciso me profissionalizar em música. E aí, resumindo, vim parar no Brasil, morei em São Paulo uns 3 anos, depois eu vim para Uberlândia. Eita, já é mineiro, né? Ixi! Mineiro nato. Nada, Tem aqui muitos já, anos que você já tá aqui. sou mais mineiro do que angolano hoje, né? Pelo Tempo. o tempo que eu tô aqui no Brasil e especialmente em Uberlândia, uma cidade que eu amo de paixão e onde tudo aconteceu na minha vida, tudo de bom. Eu acredito assim que os meus sucessos, né, aconteceram todos aqui em Uberlândia, então me sinto um cidadão uberlandino, né? Isto. Uberlandino, né? Condição que eu também sou. Isso. Cara, bacana demais essa trajetória, mas tem um fator que você vive hoje na prática há anos, que é fazer música para casamentos. Como que isso começou na sua vida? Onde que começou, falou assim, caramba, eu me despertei nesse momento para fazer músicas para casamento, para realmente levar alegria e transformar a vibe e a energia desses eventos que você faz? Olha, quando eu cheguei em Uberlândia, eu estudei no conservatório, né? Me formei lá em violino. Depois também fiz a faculdade de música, licenciatura em violino na UFO. Nesse período eu tive a oportunidade de começar minha carreira como profissional da música num projeto social que aconteceu lá no bairro Alvorada, acontecia no bairro Alvorada, né? Projeto patrocinado pela Algar. E lá eu comecei a trabalhar como um educador da música, né? Ensinando a cidadania por meio da música, e me desenvolvi muito lá. E nesse mesmo período eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo, né, de música
um musical para casamentos, né? Que na época pode citar nome? Ou não? Pode, isso aqui o papo é aberto. Aí eu comecei a minha carreira como músico, né, de casamentos num grupo chamado Musicalis. Musicales. É um grupo, depois ele acabou acabando e tal. Acabando. Dissolveu. Então comecei a minha carreira num grupo chamado Musicalis, né? Foi muito bacana, tive o meu começo ali. Toquei com vários outros profissionais da área, como a professora Maria Célia. Grande pianista. Sim, grande pianista. Maria Célia Vieira. Isso, foi minha professora na faculdade. Toquei muito com o meu grande amigo, o Marcos Petroni, o professor Marcos Petroni, maestro aqui de Uberlândia, que foi a nossa inspiração também. E também fiz grandes trabalhos com o meu professor de violino, que é o professor hoje da Universidade Federal de Teresina, professor Cássio Henrique Martins, que é uma figura que eu admiro muito, meu grande amigo. A gente tem uma comunhão muito grande. Curiosidade aleatória, não sei se você sabe, a sobrinha da Maria Célia Vieira, que também é pianista, é professora na Universidade Federal de Teresina. Sim! A sobrinha da Maria Célia. Isso. Enfim, curiosidade aleatória. Tô ligando aqui, é verdade. É porque eu não sei se você sabe também, a Maria Célia Vieira, o pai dela foi um grande fotógrafo de casamento da nossa região, Geraldo Vieira, que foi nessa família, inclusive, que eu comecei a minha jornada no mundo dos casamentos. Olha! Essa é nova pra mim. E a Maria Célia é de Araguari, né? A Maria Célia é de Araguari, o pai dela é de Araguari, o irmão dela é um grande fotógrafo, Bruno Vieira, e eu fui assistente de fotografia por muitos anos do sobrinho dela, o Henrique Vieira, fotógrafo de casamento. Olha, que coisa, hein? Uma especialidade. Sim, eu quero até mandar um abraço, um beijo para minha professora Maria Célia, que eu tenho uma grande admiração, inclusive Pessoa muito gentil. Estou devendo uma visita para ela. Então, tive esse privilégio, né, de conhecer essas figuras que deram vida à nossa parte musical em Uberlândia. Tenho muita gratidão a esses profissionais que abriram as portas para a gente, né? Nós só temos esse sucesso porque alguém, como diz o brasileiro, arrancou os tocos, né? Lá atrás eles arrancaram os tocos para a gente ter o acesso que a gente tem hoje, né? Então, gratidão a essas pessoas. Depois eu integrei o grupo Vivace Musical, minha querida amiga Rosiane, professora de canto do conservatório, seu esposo, Ricardo, foram meus grandes parceiros. Toquei muito com o Coelho do saxofone, o Coelhinho. Então foi o início da minha carreira, né? Quando eu comecei a direcionar a Orquestra Jovem de Uberlândia, esse projeto patrocinado pela Algar, eu comecei a pensar em desenvolver mais o projeto de música para casamento, pensando em trabalhos que existem em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo. E pensei como eu já tinha um material humano, né, tinham vários alunos que queriam seguir a carreira artística, queriam ser músicos profissionais, eu aliei e falei, olha, eu sou empreendedor, tenho um material humano, pessoas que querem viver de música e tal, quem sabe eu vou criar aqui meu projeto e futuramente, quem sabe essas pessoas possam integrar esse conjunto. Foi assim que eu, há mais ou menos 14 anos, criei a Kianzala Musical. Caramba, entendi. História. E nessa história grande, a gente sabe que a igreja, a vivência na congregação, né, na comunidade ali religiosa, fez uma diferença muito grande na sua vida. A gente sabe que hoje o grupo que você dirige, que é o Kianzala Musical, ele toca em todos os tipos de casamentos, Sim. em todos os horários do dia, em todos Sim. os dias da semana, mas eu sei que você tem ali, né, digamos assim, uma especialização familiar, porque isso vem do seu pai, que é pastor. Sim, também, sim. Né? Tive o prazer de conhecê-lo o ano passado. Essa sua vivência com jovens da Congregação Cristã do Brasil. E aí, para a gente começar essa conversa de um jeito bem interessante, o que tem de diferente no casamento de jovens da Congregação Cristã do Brasil? Ou não tem nada de diferente? Então, é assim... Vamos lá, vou começar, como dizer assim, vou começar lá do início. Uhum. Um dos primeiros casamentos que eu fiz, eu lembro que inclusive é meu amigo,
há mais ou menos 15 anos. E já fizeram 15 anos de casados, eles até vão assistir e sabem bem dessa história. Eu lembro que nós estávamos numa visita, nós temos muito costume de visitas, né? A gente vai na casa de um, junta os irmãos, a gente toca, a gente tem as tocatas, né? As orações e tal. E eu lembro que nessa visita o nosso amigo, ele anunciou que iria se casar. No final da oração, não, pessoal, vou me casar. E na época eu já estudava música, e tinha outros meninos também, amigos meus, que já estudavam música no conservatório, outros na faculdade. E ele anunciou aquilo, falou, vocês poderiam tocar no meu casamento. E naquela euforia, né, da irmandade, todos concordamos. Nossa, bacana, que alegria, eita glória, bom demais. E aí, saímos da visita, cada um foi para sua casa, né? E foi chegando o dia do casamento. Só que como não era um grupo, não era um trabalho, não era um grupo, eram pessoas que estudavam música, que alguns já eram profissionais, outros não, que eram amigos em comuns do noivo. E naquele entusiasmo, na alegria dele, ele achou que comunicando, né, a todos os músicos que estavam lá, estava tudo certo. Que todo mundo concordou, né? E para ele, para o noivo, não, tá tudo certo, não, eles vão tocar. E aí foi passando o tempo e eu sempre muito assim criterioso, né? Eu ligava para um, falava, olha, tá chegando o evento do nosso amigo, não. Aí como não era um grupo, cada um tinha os seus compromissos. Então o que aconteceu? Cada um falava assim, não, hoje eu não posso, amanhã eu não posso, outro eu tenho prova, outro eu tenho criança. Então, cada um dava uma desculpa para fazer um ensaio, definir. Não tinha nenhum líder, não tinha nenhum maestro para cuidar daquele evento. Resumindo, a experiência não foi boa, por quê? Não tivemos um líder, foi algo que aconteceu de última hora, cada um por si, e não foi uma experiência boa. Isso dentro dos meus critérios, dentro do que eu acredito, dentro do que eu prego, né? Então, eu saí meio frustrado do evento. E naquele dia eu decidi nunca mais aceitar propostas que não fossem formalizadas. Foi aí onde começou a surgir dentro de mim a ideia de criar algo sólido, algo responsável, algo formal, né? Porque o evento, o casamento, não é algo banal, é algo formal. As pessoas se preparam, as pessoas sonham. Então, eu tive esse pensamento. Fui muito criticado por querer dar um valor em algo que muitos não davam valor. Muitos achavam que é mais um casamento. E não, como eu sempre pensei, é o casamento deles, é a chance deles, é o momento deles. Então, quando eu tive esse direcionamento, esse pensamento, falei, não vou mais tratar como coisa o sonho dos outros. Eu quero ter um contrato, eu quero ser verdadeiro na negociação, que a gente fala é assim, 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 você quer isso aqui, tem um preço, tem um valor. Então, contextualizando, eu comecei a educar o mercado dentro da nossa comunidade religiosa. Porque, primeiro, muitos confundiam. Falavam assim, vou chamar os irmãos para tocar no meu casamento. E não tem... seria uma coisa graciosa, digamos assim, né? Na expectativa deles. Isso, só que não tem nada a ver. Porque uma coisa é você tocar os hinos, outra coisa é você tocar algo que não faz parte da sua vivência. Por exemplo, a pessoa te pede uma música internacional que você nunca ouviu, não está dentro de você. Então, para você fazer bem, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Não é só... porque há o pensamento de quem é leigo, né, de que só convidando a pessoa por ser músico ele consegue resolver. E não é assim. Não é assim. Existe tudo um passo a passo para que isso chegue lá no momento do casamento e tudo saia
como o esperado. Como não esperado. Só por vocês, profissionais, mas também pelos noivos. Pelos noivos. Então, existem os bastidores que é dolorido. Eu vou entrar numa situação, para quem não sabe, a gente participou lá no Shopping da Noiva, né, da querida Maísa, por muitos anos. Sim. E uma coisa que eu sempre trazia para minha equipe, e trago até hoje, pode ser que eu nunca tenha te falado isso, é que treino é treino, jogo é jogo. Sim. Porque o Neymar, ele realmente, de fato, faz o show dele acontecer lá no campo de futebol. Porque ele treina. Sim. E a gente sempre no segundo andar ali, né? Você ficava ali no primeiro andar, a gente no segundo. E eu sempre ouvia, porque aquela música suave, ela entrava dentro do nosso escritório. E todos os dias vocês treinavam. E com certeza vocês treinam até hoje. Até hoje. Para que, de fato, no casamento não aconteça erros. Sim. Ou pelo menos esses erros vocês estejam preparados para isso. Sim. Então, assim, isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida profissional, de eu sempre falar para os meninos, gente, vamos treinar. Leve o Afonso, leve o Kianzala como uma inspiração, porque treino é treino, jogo é jogo. É jogo. Realmente é uma consciência, é uma cultura. É uma cultura que eu dou graças a Deus de poder contribuir com essa cultura, né? Da valorização do evento. Porque hoje eu valorizo o cliente em todos os mínimos detalhes. Eu criei um ritual para cuidar do meu cliente. Mas fui muito criticado por isso, porque as pessoas não estavam preparados para fazer o a mais, né? Mas foi nesse caminho que eu realmente mostrei a minha ideia, o meu pensamento, e as pessoas começaram a entender e a valorizar. Então, quando eu conto essa situação, fica muito claro, fica evidente, né, que é preciso ter a formalização. É preciso você valorizar aquele que está o dia inteiro por conta de você. Porque as pessoas pensavam assim, pelo menos. Ou pensam, sei lá, que não, mas ele vai tocar quantos minutos lá? Né? Só que quem é músico sabe que o que ele faz lá em poucos minutos... Foram horas de ensaio. Foram horas e horas e horas e horas. Principalmente a gente que toca violino, afinação, tem que estudar afinação, vibrato, sonoridade. É uma vida, né? Mas não adianta a gente só falar, a gente tem que provar, tem que mostrar. Então, o meu processo nesse tempo foi mostrar. Entende? Hoje eu lembro que tinha crianças, que eu estou fazendo um casamento hoje, inclusive da congregação, que na época tinham 8 anos, 7 anos, e já me viam, eles chegam para mim e falam assim, irmão Afonso, eu lembro do irmão, eu sonhava desde criança. E aí junta a criança, assim, hoje a noiva, né? E fala que lembrava de mim há 10, 12, 13 anos atrás. E sempre aquilo ficou na cabeça dela. Quando eu casar, eu quero esse irmão no meu casamento. Quando eu casar, eu quero esse irmão no meu casamento. Então, isso é bacana. Foi uma consistência, né? Uma das coisas que é a minha característica, eu sou muito resiliente, né? É muito raro no nosso mercado de casamento alguém durar 14 anos. Musical não dura. Não dura. Ele muda de nome, mas igual nós, Kianzala, temos... São raros na cidade. Talvez eu consiga citar só um. Que tem esse tempo que conseguiu durar 14 anos, 15 anos. Porque não é só tocar em casamento. Foi quando eu realmente entendi tudo isso e eu comecei a investir investir no meu cliente. Eu comecei a investir naqueles que confiam em mim. Um preço alto, que eu pago até hoje, por querer fazer o melhor para eles. Mas eu tenho uma recompensa. A recompensa é a satisfação do meu cliente. Tem evento que eu vou, enquanto eu não realizar, vocês vão lembrar que enquanto eu não satisfazer os convidados, todos eles, principalmente quando eu faço um lounge, eu não descanso. Às vezes eu nem bebo água, eu procuro realizar o sonho daquele casal que confia em mim.
Afonso, só uma questão. Falando sobre essa questão do sonho, da confiança das pessoas em você, na sua equipe, na toda a gestão que você tem por trás de todas as coisas, porque não é só o artista. Sim. Existe assim, qual que é o grande diferencial, falando sobre essa questão de casamentos da congregação cristã do Brasil? Existe algum ponto diferente que acontece nesses estilos de casamento dos demais casamentos, seja cristão ou não? O que você percebe em relação a isso? Tipo, quando você está presente, levando música, levando alegria para esse público específico? Primeiro, inclusive em algumas outras cidades nem existe musical ainda nos casamentos. Eu fiquei sabendo até que tem algumas cidades que nem som, porque era algo muito, como que eu posso dizer, tradicional? Não. Não é tão prioridade para eles? Não era. Acho que você acha que eu entro nesse caminho? A gente quer ouvir. A gente quer ouvir. Vamos lá. Vou formular isso aí. Enquanto você formula, até para quem está assistindo e não entende muito bem a cultura, porque o Brasil tem essa riqueza, né? De existirem microambientes culturais dentro do nosso grande ambiente cultural. A Congregação Cristã do Brasil é uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, e ela tem uma questão, não sei se o termo doutrinário é correto, mas ela tem uma questão doutrinária que dentro dos templos não existe o rito do casamento feito dentro dos templos. Sim. Então, os jovens lá, eles têm toda uma jornada própria, né, da igreja, da despedida ali do grupo de jovens. Sim. Recentemente um casal me contou sobre como foi a despedida deles no culto dos jovens. Enfim, foi muito bacana. E a única obrigação que se tem é fazer o casamento civil, correto? Correto. Mas, normalmente, os jovens da congregação organizam para fazer uma cerimônia afetiva num espaço neutro, e comumente recebem a bênção ali no final, uma oração. Isso. Né? Vamos dizer dessa maneira. Sim. Uma oração. Então, o que a gente sabe de cerimônia, que é uma parte que eu cuido de cá, é que tem essa diferença, né? É uma cerimônia afetiva, e ali no final a gente tem uma oração com bênção, e aí é um momento extremamente litúrgico, digamos assim, em que as mulheres usam o véu, extremamente íntimo, né? Quase sempre o cooperador pede para que não haja registro. Há inclusive o silêncio do musical. Sim. Uma coisa que me deixa triste, devo confessar. E aí eu fico triste, eu falo, gente, é tão bonita a oração ali acompanhada por um piano suave, mas eu entendo que há um propósito de respeito por aquele momento. Mas eu sempre sugiro, inclusive, aos meus casais da congregação que, a partir do amém do cooperador, permita o musical fazer um piano, porque não ficar aquele embala vazio. Todo mundo, né? Então, a gente sabe que é isso, basicamente, que existe de característico no casamento dos jovens da congregação. E aí, recapitulando a pergunta do Gustavo, enquanto você elaborava, existe alguma questão diferente de escolher as músicas? Pode só essa música? Pode música secular? Pode qualquer música? Como é que é melhor para o jovem poder escolher as músicas do casamento dele? Não tem. Mesmo como a congregação ela não tem um repertório, não tem uma playlist da própria igreja para fornecer aos noivos, fica muito livre essa questão da escolha das músicas, né? O que a gente aconselha é que não se escolha músicas que não tenha nada a ver com o casamento, que falem de traição, músicas que têm letras profanas, assim, né? Letras que não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa escolhe uma música em inglês e aí é totalmente contrário ao casamento, só que a pessoa às vezes não sabe a tradução e escolhe aquela música. Então nós aconselhamos a não escolher músicas assim. Mas essa questão do repertório é algo muito melindroso, porque tem a ver com o casal, né? Apesar de que antigamente a gente tinha mais restrição com relação a essa escolha de música e tal, mas hoje as pessoas, cada um ouve o que quer ouvir. Então, às vezes, a pessoa gosta de música brasileira e quer no casamento dela. Então, aquilo é algo muito pessoal. É do casal. Então, assim, a gente não interfere muito nisso. Porque
não tem como interferir. Não tem como interferir. A gente aconselha a não ter músicas que vão conflitar com a nossa fé, vão conflitar com os nossos princípios. Mas músicas populares, músicas de casamento, são bem-vindas. Então as pessoas, os noivos, escolhem músicas que fazem bem para eles e eles gostam, e a gente embala junto com eles. Bacana. E é tão interessante essa questão da música, né? Porque é algo que, às vezes, você ouve uma música ali americana e você se conecta com a batida dela, Sim. com a tonalidade de voz, enfim. Mas na hora que você vai para a tradução, é algo pesado. Sim. É algo que realmente pode estar falando até contra casamento, ou até mesmo separação de casal, igual você falou. E com uma orientação muito sábia de vocês, quanto musical, poder falar para eles, vocês já deram uma olhada, o que essa música fala? E a partir desse momento, as pessoas vão falar, caramba, que bom que eu tenho um bom musical para poder me orientar nesse ponto, né? Sim. Porque, querendo ou não, isso pode realmente difamar de uma forma muito pesada o casamento deles, ou até mesmo colocar isso de uma forma inconsciente e eles nem sequer saberem o que está rolando. Eu me lembrei agora de uma noiva evangélica, não era da congregação, mas o casamento foi no interior de São Paulo, um casal muito querido. E aí ela escolheu uma música para a entrada da Bíblia, né? E era aquela música muito famosinha no TikTok, Take Me to Church, né? Que tem uma batida maravilhosa. A hora que eu vi a música, eu falei com ela, não, mas essa música, lê a letra. Aí ela leu a letra e ela, tá, mas e se eu colocar só instrumental? Eu falei, olha, pra mim não afeta nada, mas assim, o seu pastor vai estar lá, né? E será que essa batida condiz com aquilo que você acredita no seu dia a dia, na fé que você professa no seu cotidiano? Enfim, mas a batida é muito boa e ela foi bastante resistente em algum momento ali, mas depois ela falou, não, realmente, tenho músicas melhores, mais adequadas para esse momento. Afonso, e assim, uma coisa interessante do jeito que você está falando aí, e me veio assim uma pergunta até mesmo pessoal, voltada com um profissional, é de que às vezes a noiva e o noivo, eles não sabem como que é o processo até chegar ao musical. Se eles precisam ir até você para pedir um orçamento ou não, se eles precisam só de um PDF com os valores, você vai estar ali com um violino e ponto, o valor é tal, ou com violino, orquestra completa é tal. Mas eu acho que não é bem assim o caminho. Eu acho que o caminho realmente, de fato, é mais amplo do que as pessoas imaginam. Como que é? O que você traz de orientação para a noiva e para o noivo que está organizando o seu casamento, está no processo inicial do seu casamento e ainda não buscou, por exemplo, um musical, seja você que é aula musical ou seja qualquer outro musical de todo o Brasil. O que você traz de orientação para essas noivas de um modo geral? Olha, a minha orientação é a seguinte. Primeiro, você tem que pesquisar sobre o musical. Tem que saber a procedência, quanto tempo está no mercado, tem que saber o histórico, tem que pesquisar, inclusive, as redes sociais, tem as provas sociais, né? O que as pessoas estão falando? Isso é muito importante. Mas eu gosto também muito da audição. A audição, eu acho que é o momento que a gente vai olhar um no olho do outro, vocês vão sentir a energia do grupo, do musical, e também a escolha dos instrumentos, porque às vezes a gente depara com alguns clientes que falam assim, nossa, eu não sei a diferença entre um violino e um violoncelo, o som, às vezes nunca ouviu de perto um saxofone, um piano, um trompete. Então, a audição é bem bacana, sabe? Você vai na audição, a gente faz aquela recepção. Então, você tem que buscar pessoas que têm realmente uma estrutura. Eu preciso interromper você falando sobre audição, porque na minha audição foi um momento que eu não imaginava que eu fosse arrepiar e que eu fosse chorar. Isso num primeiro momento de escolha de repertório. Chegando perto do casamento, então, nem se fala. Aquele momento ali do segundo tempo, ali já está chegando próximo do casamento, tem outra audição que realmente para passar todo o repertório. É muito emocionante, é muito gostoso. Então, noivo, vale a pena vocês experimentarem, ter essa experiência de fato ao fazer uma audição. É só um abre parênteses aqui, porque o que o Afonso está falando, às vezes ele fala tão assim, tranquilo, né?
Mas é algo tão importante e emocionante, eu falo, porque eu tive esse prazer, né, de fazer a audição com vocês, e é muito gostoso, é muito prazeroso. Pode continuar dando essas dicas aí maravilhosas. Realmente você está falando do que eu chamo de experiência. O casamento é uma experiência e tem um processo. Desde o primeiro dia que o casal decide se casar, começa uma jornada. E essa jornada, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser gostosa. Não pode ser algo só de traumas, porque tem casais que começam a montar o casamento e eles vão até o final, no dia do casamento eles estão cheios de traumas, que realmente quando casa eu falo assim, nossa, cara, eu não quero casar nunca mais. Então, realmente, é verdade. Então, é legal quando você encontra um profissional que ele embarca com você na viagem do casamento. Quando você contar para ele o seu sonho e ele começar a sonhar com você, ele começar a te dar ideias. E quando você encontra esse profissional que realmente tem essa dedicação, com certeza a jornada vai ser mais leve. O processo vai ser menos pesado, né? Vai ser gostoso, porque cada encontro vai ter risada, vai ter arrepios, vai ter emoção. Então, hoje eu entendo que se você está se organizando para fazer um casamento, busque pessoas que têm essa dedicação, que tem uma dedicação exclusiva, aquela pessoa que vai ter tempo para você. Quando você ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem, a pessoa vai te atender, vai falar, opa, o que você está precisando? Vão marcar uma reunião. Então, todos esses profissionais que têm essa dedicação, o sucesso é garantido. Porque no final, o que eu acho mais interessante é quando o cliente, o noivo olha para você e fala assim, cara, eu vivi algo mágico com vocês. Porque o processo foi bacana. Vocês conseguiram nos ajudar a chegar aqui. Então, há de fato uma gratidão daquele casal. Mas isso só acontece se realmente você buscar pessoas que têm essa... Eu vou dizer novamente, dedicação exclusiva. Pessoas que realmente sonham com você, que querem viver o seu sonho. Porque não só o sonho no dia, né? Não mas só no dia. A antecipação dele também. Isso, todo o processo. Eles vão estar com você todo o processo. Né? Tem situações, inclusive, que chegam alguns noivos que gostam de cantar. Inclusive, tivemos uma situação de um grande amigo em comum, né? Que é a Yolanda e o Neto. Né? Nós tivemos... Todos nós estávamos no mesmo casamento. Eu lembro que foi uma experiência maravilhosa no meio da pandemia. Foi o Gustavo até que indicou. Acho que foi você que indicou. Para eles? Indicou a gente para eles, né? E aí, eu falando com a Yolanda por telefone, a Yolanda falou assim, Afonso, o Neto, ele é fascinado por música, ele já cantou em algumas bandas, ele é louco com o coral, já cantou no coral da UFO e tal, e ele é apaixonado por uma música do Queen. E aí eu queria ouvir vocês cantando algo, assim, e é uma música que a gente não conhecia, mas essa questão da dedicação exclusiva, o que nos fez? Que nós fizemos? Naquele momento, acho que em meia hora, no máximo uma hora, a música em inglês, ela passou a música, né, pra gente e tal, eu reuni, acho que a Yara e o César que estavam juntos assim, falei, não, vamos mostrar para ela que nós temos essa dedicação, nós vamos mostrar para ela. E nós gravamos, nós aprendemos, abrimos as 3 vozes, eu fico até emocionado, abrimos as 3 vozes e aí assim, acho que meia hora depois eu falei, Yolanda, olha aqui, essa música. Aí ela falou, arrepiei, o Neto amou, quer dizer, a gente fez uma audição por meio do celular, sabe? A gente não deixou aquela expectativa. A gente poderia falar assim, não, mais pra frente, perto do casamento e tal. Não, a gente viu que ela dedicou naquele momento, né? A gente gravou para ela a música, mesmo que foi um pedaço, mas nós gravamos um pedaço para ela e aquilo já satisfez, sabe? Ela falou, nossa, é isso que nós queremos. Deu certo. E aí, que eu queria contar é o seguinte...
E, né, teve o período da pandemia, quando chegou o período do casamento deles, né? Aí nós marcamos uns ensaios com o Neto, ele foi ensaiar com a gente, sabe? Ele se sentiu muito bem, ele se sentiu valorizado, sabe? A gente cantando com os outros cantores e a gente deu o espaço dele. E eu lembro, vocês vão lembrar também, que antes de começar o casamento, né? Eu peguei o microfone, anunciei e tal, que tínhamos preparado uma surpresa para os convidados e tal. E aí ele cantou, deu show, e eu regendo a orquestra, e as vozes, foi assim, uma experiência incrível. Mas só aconteceu porque nós temos dedicação exclusiva. Nós tivemos um tempo para treinar ele, para ensaiar com ele, sabe? Então, essa dedicação exclusiva, ela é fundamental para que dê certo. Busque pessoas que amam, né? Que amam aquilo que fazem e não fazem só por hobby, né? Ô Afonso, e a gente aqui hoje falando sobre jovens da congregação, uma coisa que eu reparo é que são jovens que casam relativamente cedo. Vamos usar essa expressão, mas sem fazer juízo do tempo em si. Sim. Mas são não de manhã, mas mas assim, jovens com 18, com 20, com 25 anos, que é uma idade ali que digamos assim, a gente pode dizer que carece de uma experiência. Vamos usar essa expressão, por mais que eu tenha atendido casais jovens de uma grandíssima experiência, que a gente fica extremamente admirado pela maturidade. Mas desses jovens, né, que estão ali com essa experiência, o que você sugere para eles? Olha, comecem por aqui, vão no casamento de vocês organizando, ou vendo isso, ou olhando isso, que dá bom se você começar por aqui. O que você sugere? Nossa, esse é um assunto que eu amo tratar. Eu por estudar tanto o nosso mercado, eu dividi o nosso ano em 3 temporadas: baixa, alta e altíssima temporada. Se você quer um evento de sucesso, primeiro o amigo que você vai ter é o tempo. Você tem que ter bastante tempo. Se você programar o seu evento com antecedência, você tem mais chances de conseguir os melhores profissionais, né, Miquel? Eu tenho uma opinião sobre antecedência em casamento. Eu penso assim, porque agenda é complicada. Sim. Com relação à agenda. Sim. Vamos pensar aqui. Tem pessoas que sonham comigo no seu evento. Sim. E a pessoa sonha, nossa, quando eu casar, eu quero um maestro lá, quero um maestro e tal. Só que tem alguém que é mais antecipado e ele chega e me contrata. Sim. Bem naquela data que aquela pessoa gostaria. E quando essa noiva, esse noivo chega e fala, nossa, meu sonho e tal, aí... e qual que é a data? A data é essa. Qual que é o horário? O horário é esse. E eu falo, infelizmente, eu já não posso estar no seu evento. Porque veio alguém com muito mais sede, sei lá, e já contratou. E quando a pessoa pede essa exclusividade, eu vou atender aquela pessoa que realmente exigiu, ou, né, contratou o meu serviço. Então há muita frustração. O que mais acontece é essa frustração, mas é por falta de planejamento. E o que eu aconselho? Pensando nas temporadas, né? Vamos pensar aqui, tem aquele casal... O que é o alto, o que é o baixo, o alto e o altíssimo? Vamos lá. O nosso mercado ele é sazonal, é como se fosse hotel. Temos aquele período que tem, nossa, todo mundo casando, e tem um período que não tem muita gente casando, inclusive durante a semana também. O nosso sábado, eu chamo ele de nobríssimo, um dia nobre, nobríssimo. Só que a sexta-feira não. Então vamos supor, eu quero fazer um evento com bons profissionais e não tenho tantas condições. Eu quero fazer um bom evento, no entanto, não tenho muita grana, mas eu quero fazer um bom evento. Qual que é o meu conselho? Não case de setembro a dezembro no sábado, tarde e noite. Simples. Ou abril, por exemplo. Sim.
Abril eu classifico já como alta temporada. Então também de abril, vamos falar assim, abril a dezembro já está alta. Setembro para mim começa a altíssima temporada. Eu para mim, né, e é interessante a gente fazer essas comparações, né? A minha alta temporada vai de abril até outubro. De abril a outubro é a altíssima temporada. A partir de novembro, dezembro, a gente começa a se sentir que tem uma ralhada de procura. Mas quase sempre os sábados todos acabam sendo fechados. Sim. Mas eu sinto que no meu caso, né, de novembro a março, eu não estou ali tão... com tantas disputas por datas, apesar de que, por exemplo, tem data que fecha ali, sei lá, em janeiro, que fecha, que ninguém tem muita procura, mas não tem. Mas o meu abril a outubro é a altíssima temporada. E eu gostei muito disso que você disse, Afonso, porque muita gente, quando fala em economia de casamento, não aborda essa questão de sair do horário nobre. Então você não acaba economizando, você acaba contratando o mais barato. Qual que é a minha definição de economia? É você conseguir viajar na mesma primeira classe, mas pagando mais barato. Sim. Isso, do meu ponto de vista, é economia. É você conseguir contratar aquele profissional que no horário nobre ele custa 100, e se você podendo, porque tem casais que podem deslocar para fora do horário nobre, você consegue contratar aquele mesmo profissional pagando 70. Sim. Né? E isso, pro meu gosto, é uma economia inteligente. Mas, enfim, isso é prosa grande, mas parece que colocam como imposição ser só o sábado à noite, quando na realidade muitos casais têm viabilidade para casar em outros horários. Sim. Domingo, sexta, quinta. Sim. A gente percebeu muito isso na pandemia e de fato são casamentos que eu casei numa segunda, né? Você lembra? Pô, a primeira coisa será que os convidados vão? Gente, eles vão independente de qualquer dia e horário. Eu casei no domingo. Eles têm consideração por você. Casei no domingo de manhã. Eu fiz um casamento lindo, agora eu tô lembrando aqui de um casal da congregação. Eles olharam para a realidade deles. Tipo, 90% dos convidados da cidade, os outros viriam para honrar os dois. Eles casaram numa quinta-feira, com quarta útil e sexta útil. Casaram na quinta-feira. E não teve quebra. Não foi de dezembro, não, do ano passado, não, né? Não. Que era o caso da irmã do Afonso. Gente, teve a Yara. A Yara é uma prova viva disso. Prova Meio disso. de semana, 28 de dezembro, final de ano, entre Ano Novo e Natal, e todo mundo foi. Pessoas do México, pessoas da Angola, pessoas de Uberlândia. Sim. Mas eu nem citei a Yara, porque na Yara também teve uma certa conveniência de que todo mundo estava vindo para as festas de final de ano. Sim. Né? Esse outro casal não, casou sem feriado perto e foi sucesso. É muito bacana. Eles podiam, sabe? Olharam para a realidade, conversaram com o cerimonial, com todo mundo e viram, olha, pra gente casar na quinta não afeta tanto. Né? E eles casaram na quinta e foi lindo. E aí entra a questão da economia que você mencionou, o Miquel mencionou, é diferente de querer pelo mais pagar barato. Sim. Pelo mais barato. Que naturalmente seria mais barato em qualquer circunstância. Sim. Exatamente, tem muita diferença e realmente faz sentido, né? Não só colocar o sábado como prioridade, mas os outros dias também, se isso fizer sentido para vocês, né? No caso para as noivas e para os noivos. Se não, quer gastar, quer fazer um investimento adequado com bons profissionais, caso no dia que vocês quiserem. Sim. Então, digamos que, resumindo, a sua primeira dica olhe se você realmente precisa casar na alta temporada, no dia nobre, no horário nobre, mais disputado de todo mundo. E é interessante, né? Porque nem sempre todo mundo olha para isso. Às vezes a pessoa escolhe uma data que é disputadíssima, cara na agenda de todo mundo, sem necessariamente estar precisando usar aquela data. Eu, por exemplo, precisava do meu grande amigo aqui no meu casamento. A agenda dele lotada. O que eu fiz? Vou casar no domingo. De manhã, lindo. Domingo de manhã. Então, assim, é inteligência. Inteligência. Então, tá programando seu casamento e quer realmente bons profissionais e quer fazer boas negociações, com certeza. Para mim, eu consigo negociar uma data num dia de semana, numa sexta-feira, questão mesmo de orçamentos, do que um sábado, que eu sei que tem muita procura. Nem todos os profissionais têm essa política de alta, baixa temporada, dias diferenciados. Esses dias, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que me falava sobre isso, mas eu conheço um número considerável de profissionais que operam nesse regime, que é o regime do turismo, né? Que é o mesmo regime que tem o turismo, que tem as empresas aéreas, que vai no lugar mais disputado, tem um preço por essa disputa, né? Tem um preço. E esses dias eu ouvia um grande mentor validando isso, de que
a gente não vende só o nosso trabalho, a gente vende o nosso dia na agenda. Sim. Né? Então, aquele dia que é muito disputado, e todo mundo tem um dia que é muito disputado, Sim. né? Que você recebe 30 pedidos de orçamento para aquele dia no ano e você só tem um contrato. Caramba. Mas, Afonso, a gente tem alguns quadros aqui, e eu tô até pegando aqui a minha colinha. Preciso pegar a minha. Vamos lá. Que são as nossas perguntinhas para fechar o nosso programa. E a primeira pergunta, Afonso, da sua experiência aí, né? Você colocando pra gente aí 14 anos de mercado, tocando em casamento, com certeza você já viveu uma situação que é melhor deixar abaixo. Às vezes era melhor até não comentar, mas como a gente não vai dar datas e nomes, essas coisas, a gente é fofoqueiro, a gente quer saber. Conta aí pra gente uma situação que você viveu que era melhor deixar abaixo, mas aqui você conta pra gente. Uma situação, vamos lá, né? Já faz muito tempo, mas eu acho que cabe nesse quadro aqui. Eu tive uma noiva que é muito fã da Disney e sonhava com o som da Disney no casamento dela. E aí contratou uma mini orquestra e a gente de vocês? Era minha orquestra. Mini orquestra. E aí, só que no dia que nós fomos fazer a audição, né, ela não achou que estava igual da Disney. Né? E aí, por quê? Porque na Disney, a orquestra é de mais de 100 músicos. Sim, óbvio. Mais de 100 músicos. E aquele som que ela ouvia é um som gravado nos melhores estúdios do mundo. Que são os da Afinado, Disney. Entendeu? Então, assim, ela tinha uma visão fora da realidade. É como se eu fosse numa concessionária, comprasse um carro bom E colocasse outro combustível nele. Não, mas não, até nesse sentido. Você compra, sei lá, um Onix. Você compra um Onix, que é um carro muito bom, mas com a expectativa de ter uma Ferrari. De ter uma Ferrari, entende? Então você... Mas isso aqui... Mas você não contratou a Disney. Você não contratou a orquestra da Disney. O que nós vamos fazer é uma adaptação das músicas que você escolheu dentro da realidade dos instrumentos que você escolheu. Dentro da realidade orçamentária dela, né? Sim. Porque o orçamento dela pagou uma mini orquestra, mini orquestra. Uma orquestra de 100 músicos. Não uma orquestra sem músicos, mas na cabeça dela, ela tinha aquele... Não, mas eu... Então, assim, foi uma situação que eu tive que contornar, tentar explicar. Falar, olha, a gravação que você ouviu é uma gravação feita nos melhores estúdios do mundo. Sabe quem passa muito por isso, por esses perrengues? Decoradora e decorador. O casal chega lá com uma foto, fala assim, qual que é a sua inspiração? A minha inspiração é essa foto. Mostra uma decoração que só a mesa de bolo custa 50 mil, sendo que a decoração inteira que a pessoa contratou é de 30. Então, ter essa consciência de realidade entre o que eu estou investindo e o quanto a minha inspiração custa, ela é extremamente importante, até mesmo para que não haja ali, né, ruídos de comunicação. Ficou legal essa Ficou situação. Porque é muito bom. Ficou muito legal. Inclusive, uma história interessante que cabe para várias situações, né? Uma situação que cabe para várias situações, porque isso acontece muito com muita gente, assim, de ter uma expectativa que custa 100 e ter um orçamento que custa 50. Então, ter esse alinhamento, gente, é essencial para você ser feliz no seu casamento. No seu casamento. Entendeu? Porque senão a pessoa chega lá e, mas eu queria isso. O isso que você queria custava 100. Gente, como que a gente vai comparar a Disney, né? Toda a capacidade Sim, deles, toda sim. a experiência que eles trazem realmente fácil, porque ali sim, estratégia Disney é uma experiência incrível, efeitual, a gente está falando de efeitual, e a gente compara com um casamento em Uberlândia, com um orçamento Ao vivo, lá embaixo, com pessoas diferentes, não é um teatro, não é um espetáculo, né? Sim. Vamos dizer assim. Então tem toda essa questão que tem que levar em consideração. Sim. E é uma excelente colocação. Sim. Mas esse quadro ficou bacana, mas temos um outro quadro que a gente chama ele de Aprendi com a Vida. A gente sempre fala, né? Por exemplo, a gente colocou aqui, conte sobre algum episódio em que você teve que se virar nos 30 para entregar aquilo que foi realmente fato contratado. Então, o que seria esse Eu Aprendi com a Vida? A gente fala que é uma pós-graduação, né, Miqueias, dos eventos
Coisa que nenhum musical vai poder falar pra você, ó, vai acontecer isso. Não, é realmente fato, aconteceu e você teve que se virar. Teve algum fato marcante assim na sua história profissional que você fala assim, não, isso aqui foi a minha pós-graduação na área dos eventos? Vários fatos, vários. Mas eu vou contar um que aconteceu. Eu fui fazer um casamento numa cidade fora de Minas e chegamos lá, fizemos a cerimônia, foi linda, foi maravilhosa, foi num campo, né? Não tinha um salão assim, a cidade pequena, mas foi muito bonito. A gente fez a cerimônia, deu tudo certo e tal, só que nós iríamos fazer o lounge também. Só já estava escurecendo e começou a chover. Começou a chover... Mas pra festa tinha cobertura. Isso, e já era na quadra. Só que não tinha as laterais, né? Eita, nós. Mas chuva de vento e tal, a energia acabou. Não tinha gerador. Não tinha gerador. Aí a energia acabou. Tá. Para muitos, quando acaba a energia, acabou tudo. Só que eu sempre tenho alguns insights assim, sabe? Eu não paro, eu bolo alguma coisa e vou para cima. E aí nós tínhamos levado um saxofone, um violino, são instrumentos acústicos, e um violão. Aí o nosso lounge, para quem conhece, é muito animado. A gente, inclusive, é um dos diferenciais que a gente levou para os casamentos dos irmãos da congregação, porque antigamente era só comer e vai embora. Então o nosso lounge traz uma animação, aqueles que estavam muito tempo, às vezes o casal muito tempo sem dar um beijo, a gente faz lá, e a gente tem até recebido muitos testemunhos que nessas brincadeiras nossas tem acontecido muita reconciliação de casais. Né? Então, muito bacana. E aí, nesse momento, eu já falei para minha equipe, olha, é nosso momento. Nós não vamos deixar a tristeza tomar conta do lugar. E aí, é uma guia, assim, que eu sinto, uma guia de Deus, uma coisa que Deus me toma, assim. Aí eu chamei os meninos e tal. Acho que o Ezequiel pegou o violão, outro pegou o saxofone, e nós começamos. Aí, nas mesas, tinha um fotógrafo que tinha a luz de LED lá, ainda dava para usar. E aí começamos a agitação. Ia para uma mesa, e aí nós conseguimos arrebanhar uns convidados animados também. Entraram na nossa energia e nós começamos de mesa em mesa. Tudo sem energia? Sem energia e no acústico. Só que ficou tão bonito, parecia que nós tínhamos combinado com a empresa de energia, falar, corta a energia, que agora nós vamos fazer o show aqui no... E foi muito interessante. E nós começamos de mesa em mesa, e tocava, o povo gritando, o povo, sabe? E aí aí a gente conseguiu trazer a alegria de volta. Tinha um pessoal que estava indo no ônibus, indo embora, voltaram. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O pessoal começou a voltar e nós fizemos a festa. No final, nós olhávamos para os noivos, não era um semblante de tristeza. Aí era só gratidão. Falou, nossa, irmão, você salvou o nosso casamento. Nossa, o pessoal está encantado. Mas era algo que, se nós não tivéssemos esse sentimento, nós poderíamos ter guardado nossos instrumentos e chorado no carro. Mas, nesse momento, nós levantamos a cabeça, falamos, não vamos deixar os nossos clientes, os nossos noivos... Isso foi um aprendi com a vida bem diferente. E sabe? Muito além das possibilidades, sim, né? Sim, e aí nós viramos o jogo. Viramos os jogos, as pessoas comentam até hoje, tanto que foi bonito o casamento. Que bacana. E Afonso, nessas suas andanças por aí, conhecendo bem o mercado, as redes sociais, essas coisas todas, hoje, para você hoje, para o que, para quem vai o seu like? Para quem vai o meu like? Ou para quê? Alguma prática de mercado, alguma novidade, enfim, alguma coisa aí que hoje você está curtindo muito ver no mundo dos casamentos? Tem um pessoal que me inspira, na verdade, que eu acho é o meu raciocínio. Inclusive, a gente comunga muito em ideias, só que eles já estão muitos anos na minha frente e com certeza já chegaram num nível que eu sonho chegar, que é o pessoal da Cia Sinfônica do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Um trabalho bacana. Inclusive, a minha marca é Kianzala International Musical Business.
né? Porque meu desejo é levar minha marca para o mundo inteiro. Eu acredito nisso e estou lutando para isso, né? Quando eu vejo eles fazendo casamentos no mundo inteiro, cada vez mais eu acredito que é possível, sim. Bacana. Então, meu like vai para eles. O pessoal da CIA Sinfônica, acho que é assim o arroba deles, né? Companhia Sinfônica. Isso. É uma orquestra linda lá do Mato Grosso. É sempre uma composição grande, né? Deve ser uns 20 a 30 músicos, né? Eles cresceram muito não só com musical, com iluminação. Eles fazem animação de festa também, eles têm banda pra festa, né? Sim, não, fantástico. É uma estrutura muito gigante. Gigante. Assim, eles são foda. Que bacana. Muito bom. O próximo quadro é o Deixei de Seguir. A gente falou do like, uma coisa boa. O Deixei de Seguir não necessariamente seja uma coisa ruim, mas você deixou de seguir aquele determinado profissional, ou determinada ação de noivas e noivos por determinados motivos que não te agradou. O Deixei de Seguir é simplesmente, aquela atitude, aquela ação não foi congruente àquilo que eu imagino, aquilo que eu gostaria para minha vida profissional, para minha vida pessoal. Tem algum caso específico, não precisa mencionar pessoas, mas que você falou, não, esse tipo de ação não faz sentido para mim, ou deixe de seguir? Eu acho que deixe de seguir pessoas que são tóxicas, que não têm o sentimento de gratidão. Eu sou uma pessoa muito grata, né? Eu sou muito grato a Deus, eu sou positivista. Então, pessoas que às vezes você faz algo a mais e a pessoa nem percebe, não tem um sentimento de gratidão, eu acho que eu deixo de seguir. É isso aí mesmo? É exatamente isso. E eu estava essa semana pensando, nessa linha do que você disse, assim, o casamento por si só, ele tem um peso grande. Você não precisa acrescentar peso. Todo mundo sabe da responsabilidade de não falhar, de que é único, de que é naquele dia, de que existe uma expectativa grande com a perfeição, que é algo que por si só já não existe. Então tem esse peso natural, né? E não raro a gente encontra parceiros de mercado, né, colegas que dividem com a gente essa responsabilidade, que são pessoas extremamente pesadas. Desculpa trazer essa realidade. Eu ia entrar nisso aí. Sabe? Gente pesada. Então, assim, eu tô deixando de seguir muita gente pesada. Eu quero gente leve. Porque essas pessoas vão me deixar mais leve. Porque eu já sinto um peso da responsabilidade que às vezes me deixa uma pessoa pesada. Sim. Então, assim, eu tô deixando de seguir muita gente pesada. Sabe? Aquela pessoa que torna tudo pesado, que não quer... Eu sei que os nossos vínculos são profissionais, mas não precisa ter frieza. Sim. Sabe? Dificulta. Tem coisas que a pessoa pode ajudar, pode facilitar, pode entender, mas a pessoa prefere julgar, prefere né? É aquele ditado de você é a média de 5 pessoas que você anda, ponto. Não né? E o Gustavo começou o podcast falando sobre jogar, né? Falou do treino e jogar. E ali a gente é um time, não tem estrela. Não tem estrela. Sabe? Não tem... Se alguém não fizer algo bem feito, todo mundo se lasca. Sim. Então, assim, não tem estrela, todo mundo joga junto. E eu falo, tá, gente? Para qualquer profissional aí, se eu estiver sendo pesado, me avisa, porque não é a minha intenção, eu quero ser alguém leve. Então, assim... por times mais leves, por pessoas leves, que levem a vida de modo leve, eu acredito que a gente precisa disso. Pessoas mais humanas. Totalmente. E pra gente encerrar o nosso episódio, o nosso último quadro, Afonso, é o casal desejo. É aquele casal que você ainda não teve, porque alguém às vezes não topou uma ideia, mas que você deseja ter esse casal que vai te pedir algo que você sonha em fazer um dia em casamento. O que é? O meu casal desejo realmente é realizar um evento fora do país, né? E levar minha staff toda, assim, um time poderoso e fazer realmente um casamento, até em Angola mesmo, mas que sejam o casamento, né? Sabe? Fazendo com músicas tradicionais, sabe? Algo poderoso, sabe? Assim, algo incrível, só que fora do país. Que bacana. Então, que o nosso podcast aqui seja uma oração para esse pedido seu se realizar. Amém. A gente vai estar aplaudindo você de pé. Assim como você profetizou que esse podcast é nível Brasil, Amém. que Anzala é nível internacional. Amém. Que bacana. Afonso, obrigado pela sua participação, obrigado por
trazer aqui a sua experiência, por trazer detalhes, inclusive, da sua jornada que eu não conhecia. Fiquei muito honrado pelo nosso bate-papo e muito obrigado. Eu agradeço imensamente. Eu tenho um carinho gigante do meu lado pessoal. Recíproco. Do meu lado pessoal, do meu lado profissional, né? Eu sou seu padrinho de casamento. Eu fui surpreendido há anos atrás com o seu convite juntamente com a Cris. E eu sou muito honrado realmente, de fato, pela sua vida. E sou muito grato por ela. Quando você fala de gratidão, eu sou grato pela sua vida e por todos os aprendizados que tivemos Sim. e que temos até hoje. Então, muito obrigado. E para encerrar, Afonso, eu gostaria que você fizesse um agradecimento de modo geral e deixasse uma frase que estiver no seu coração para aquele noivo, para aquela noiva que está aqui, até agora, assistindo a gente. Para aquela noiva, aquele noivo que está prestes a se casar. Fique à vontade, tempo é seu. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar com 2 grandes profissionais, são referência aqui em Uberlândia, na nossa região, e poder tratar de assuntos que me fazem bem. Eu gosto de tratar esses assuntos. Se deixasse aqui, eu ia a noite inteira. Realmente me faz muito bem. Inclusive, eu escolhi isso para a minha vida, né? Tratar das noivas, dos eventos, é o que eu quero para mim. E estar com vocês nesse programa, né, nesse podcast, que para mim já é sucesso, porque tem 2 pessoas que realmente fazem por amor. Para mim já é sucesso. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque cada dia que passa as pessoas vão entendendo a importância desse programa e vão seguindo, e daqui a dias nós vamos ter bons resultados, né, de pessoas que vão dar o depoimento, o testemunho. Nossa, aquelas dicas me fizeram pensar diferente, me ensinaram coisas boas. Eu, como uma pessoa de muita gratidão, o que eu tenho para falar para vocês, para quem está nos assistindo, é que é a confiança em Deus. Eu sou uma pessoa que confio em Deus. Às vezes vejo os caminhos, né, aquelas montanhas que aparecem na nossa frente, mas a confiança em Deus tem me feito transpassar essas montanhas, e hoje eu vejo tudo que Deus me falou na minha mocidade, Deus tem cumprido, Deus tem me honrado, né? E eu acredito que todos os que confiarem no Senhor, com certeza terão a honra de Deus. Amém. Amém. E esse foi o Pode Dizer Sim. Da glória. Incrível, irmão. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo.